Então, pessoal, boa noite. Já esperamos uns 5 minutinhos. Vamos começando, Lu? Vamos? Então, primeiro de tudo, espero que sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso grupo de perseverança. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho com a Luana, que é a nossa coordenadora da comissão de missão da RCC Santa Catarina. Muito obrigada, Lu, por estar hoje aqui com a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todo mundo. Eu é que agradeço pelo convite tão especial para estar participando aqui com vocês. A gente está muito feliz hoje. A gente queria começar então esse momento, convidar todo mundo para a gente poder fazer uma oração para a gente poder começar esse momento de formação. Então, nós começamos esse momento chamando o Espírito Santo, chamando a Trindade Santa para estar junto de nós, fazendo o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós te clamamos, Espírito Santo, que tu possa estar no nosso meio hoje, que tu possa estar abrindo os nossos corações, a nossa mente, dando para nós toda a inteligência e discernimento necessário para nós podermos aprender sobre esse assunto e que possa fazer morada em nosso coração todos os conhecimentos que nós vamos ter hoje, que nós possamos colocar em prática também. Te pedimos, Senhor, que tu possa estar conosco em todos os momentos dessa formação. E eu convido agora todo mundo que está participando dessa live, que possa colocar a sua mão em direção ao seu celular, ao seu computador, que você estiver utilizando, e que possamos rezar uma Ave Maria e pedir para que o Espírito Santo esteja guiando todas as palavras da Luana, que vai estar conosco hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lu, quer te apresentar? Fica à vontade. Então, boa noite novamente. Eu me chamo Luana e nesse tempo, né, por bondade e misericórdia de Deus, o Senhor me chamou para estar à frente da comissão de missão, né, do estado de Santa Catarina. Atualmente eu moro aqui em Dayal, na Diocese de Blumenau, e faço parte do grupo de oração Água Viva. Mas há pouco tempo eu estava lá na Diocese de Chapecó. Então, hoje a gente te convidou para estar participando com a gente por causa que o assunto hoje é missão. E tu conhece bem desse assunto, né? Tu pode falar um pouquinho para a gente o que é essa comissão de missão dentro da RCC? Qual o papel dela dentro da RCC? Claro. Então, a comissão de missão, ela é, como o próprio nome já diz, né, ela é uma comissão, ou seja, ela está disponível para assessorar e dar suporte a toda e qualquer expressão missionária, seja evento, seja alguma outra expressão missionária, e está à disposição, né? Nós temos nas dioceses, né, também, os representantes da comissão de missão em cada diocese. Então, a comissão de missão em si, ela não é um ministério, né? Diferente do Ministério para as Famílias, do Ministério Jovem, ela é uma comissão. Um exemplo bem próximo a isso é a comissão de eventos, por exemplo. Onde há um evento, há uma comissão de eventos. A comissão de missão, ela caminha da mesma forma. Aonde houver uma missão, a comissão de missão ali estará para dar todo o suporte, todo o auxílio necessário. Seja no planejamento, pensar as estratégias, porque nós sabemos que cada realidade é uma necessidade diferente, né? Nós temos eventos de missão, mas também no nosso grupo de oração, a gente também pode fazer, né, e buscar compreender, né, por inspiração de Deus, as missões que o Senhor nos inspirará. Se talvez a nossa missão irá acontecer com o Ministério de Música, onde os músicos vão ir tocar e cantar lá para os moradores de rua em algum dos dias, a missão vai poder auxiliar para estar pensando de que forma, como fazer, pensando também todo o itinerário missionário, a formação, como irá acontecer o planejamento em si, e por assim vai. E o papel hoje da comissão de missão dentro do movimento é justamente esse, auxiliar e dar todo o suporte necessário.
Então, por vezes há ainda essa dúvida das pessoas, né? A comissão de missão, ela não faz eventos. A Uhum. comissão de missão, ela dá esse suporte, esse auxílio. Aonde houver uma missão, a comissão de missão estará ali disponível e disposta a estar auxiliando. Ai, que show. Só para lembrar uma coisa para o pessoal que está acompanhando, quem tiver dúvida pode botar ali nos comentários. O Bruno está aqui nos auxiliando, ele vai estar copiando todas as perguntinhas para no final da live, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente tentar responder, né, Lu? Isso mesmo. Então tá. Ô, Lu, e o que é missão? Para o pessoal entender direitinho. O que é a missão em si? Certo, vamos lá. A missão, eu creio que ela é algo muito profundo, muito intenso e que por vezes é difícil de escrever, né? Num período de tempo tão curto. Mas acho que é algo que é muito necessário nós compreender que a igreja em si, ela é missionária na sua essência. Então, nós, enquanto cristãos, enquanto católicos, nós somos missionários pelo nosso batismo. Ou seja, é próprio do missionário, é próprio do batizado ser missionário. Então, lá pelo nosso batismo, o sacramento do batismo que nós recebemos, nós já somos missionários. E nessa dimensão que nós vivenciamos enquanto renovação carismática católica, enquanto grupo de oração, a missão ela é a consequência daquilo que nós experimentamos no nosso grupo de oração. Ou seja, a missão ela é fruto desse encontro que nós temos com o Senhor, esse encontro que nós temos com Jesus Cristo, é esse encontro com o próprio amor que nos leva em direção ao outro. Então, a missão em si, ela é muito ampla. Nós somos missionários na nossa essência, pelo nosso batismo sacramental e por aquilo que nós vivenciamos no nosso grupo de oração, né? A essência, né, a identidade da renovação carismática católica é o batismo no Espírito Santo. E aquilo que nós vivenciamos e buscamos vivenciar nos nossos grupos de oração é a mesma experiência que os apóstolos vivenciaram com Maria, né, no cenáculo em Jerusalém. E nós sabemos que Pentecostes foi esse grande derramamento do Espírito Santo e que depois desse momento os apóstolos saíram, né? Porque eles queriam anunciar, queriam levar esse Jesus Salvador para os outros, né? Para que também as outras pessoas pudessem conhecê-lo. Então, quando nós vivemos essa experiência autêntica, né, do batismo no Espírito Santo, que nós temos esse encontro com o Senhor, é inevitável, é consequência a gente querer levar isso. E aí as formas também são amplas, né? Se toda essa missão ela vai se estender a ponto de chegar num evento, como vocês aí têm o Jesus na Primavera, eu acho, né? Jesus na Uhum. Primavera, Jesus está vivo, Jesus no litoral. Tudo isso são eventos de missão. Mas a missão em si, ela acontece no grupo de oração. E é claro que acontece no dia a dia, porque o Papa Francisco fala, né, que nós estamos nessa terra para ser missão. Então, nós sabemos que a nossa vida é uma missão. E talvez o mais longe que nós iremos chegar com a nossa missão é o mais profundo do coração do irmão que está do nosso lado. E talvez o Senhor chame muitos para ir além, para ir em lugares mais difíceis né, que há necessidade também, mas por vezes a nossa maior missão vai estar lá, no nosso irmão que está do nosso lado, na nossa casa, ou até mesmo em alguém que talvez a gente nem conheça, mas que o Senhor vai nos conduzir para alcançar os corações. E eu creio que no nosso coração precisa ter esse desejo, né? A amar Jesus crucificado nos crucificados desse mundo. E em tudo a gente buscar encontrar a face do Senhor e buscar consolar essa face, que por vezes é tão machucada. E a nossa missão em si é essa. A missão, como eu falei, ela é muito profunda, ela é muito ampla, mas ela é basicamente essa consequência desse encontro que nós temos com o Senhor e o desejo de tornar ele conhecido e amado pelos outros também, para que também se concretize aquilo que diz a palavra, né? Que haverá mais alegria no céu do que de um pecador que se converte. E talvez o único evangelho que as pessoas vão ler vai ser a nossa vida, o nosso testemunho, talvez vai ser o nosso olhar, o nosso sorriso. Deus irá utilizar de cada um de nós de uma forma sempre nova, sempre autêntica, para que os corações sejam alcançados. Basta que a gente esteja à disposição. Aí é bom participar de uma missão, né?
Ah, é bom. Ai, Como tá fazendo falta nesse tempo, né? nossa, e como? Ô, Lu, mas assim, ó, para o pessoal entender bem direitinho, qual é o objetivo central de uma missão? O objetivo central de uma missão eu creio que seja esse anúncio. É anunciar Jesus para que ele se torne conhecido e amado, para que assim as pessoas também tenham o mesmo encontro e busquem a mesma conversão que nós buscamos quando nós encontramos o Senhor. Uhum. Como é que funciona para fazer uma missão? Uma pessoa que tá lá, que está vendo agora a live aqui e tem no coração a vontade de fazer uma missão na sua paróquia, na sua comunidade, como é que funciona para fazer uma missão? Acredito que o primeiro, o pontapé inicial é se colocar em oração. Se colocar em oração e pedir ao Senhor que Ele nos mostre o que Ele quer, aonde que Ele quer e a maneira que Ele vai querer. Ou seja, é, é claro que esse desejo ele tem que ser sempre constante no nosso coração, né? Porque os nossos grupos de oração precisam ser missionários, nós precisamos encontrar nas nossas realidades de paróquia a necessidade de uma missão. E o primeiro passo é você se colocar em oração e se colocar à escuta, para poder ouvir aquilo que o Senhor irá falar. Então, como eu falei, a missão ela pode acontecer de várias formas, né? A gente conhece essa missão de porta a porta, né? Que a gente vai de dois em dois, de casa em casa. Mas também o Senhor pode suscitar missões diferentes. Por exemplo, Ele pode suscitar no coração que a forma que vocês irão fazer a missão lá naquela paróquia vai ser pegando o contato de quem vai lá na missa para ver quem quer que nós vamos na casa rezar com eles. Então, talvez ir lá identificar as necessidades. Eu vi que nessa família eles precisam de alimento, nessa família eles precisam de um auxílio. Então, cada realidade tem uma necessidade diferente. Então, o primeiro passo para pensar na missão é se colocar a oração e a disposição para que o Senhor fale aquilo que é a vontade dele, para que nós possamos ir aonde ele quer, aonde ele quiser nos levar, que nós possamos ir. E ele mesmo nos dará os meios, as estratégias, ele mesmo nos conduzirá para aquilo que ele quer, porque a missão, ela precisa brotar do coração de Deus, senão, infelizmente, ela vai ser em vão. Se nós falarmos, não, vamos fazer assim, desse jeito, porque sempre foi feito assim, sempre é feito assim, e não se colocar em oração e escutar a voz do Senhor, talvez não seja aquilo que ele queria para aquele momento, para aquela realidade. Então, Uhum. eu creio que cada realidade há uma necessidade diferente. Então, cada realidade vai precisar ouvir aquilo que o Senhor quer para aquela realidade, para que possa ser suprida aquela necessidade em específico. Não sei se ficou claro. Ficou bem legal, bem claro. E agora assim, ó, para a missão, eu acho que está sendo um desafio tremendo nessa pandemia, por causa que a gente estava acostumado a fazer, que nem tu falou ali, de porta em porta, e levar a palavra, conversar com as pessoas, e no final a gente está um pouco travado nisso, né? Como é que está funcionando agora a comissão de missão de vocês? Esse trabalho de vocês, quais são as maiores dificuldades de vocês, o que vocês estão passando assim de mais dificuldade nesse momento, os obstáculos durante a pandemia? Eu creio que tem sido um tempo muito novo, né, para a igreja, para a nossa realidade, tudo mudou. E algo que eu acho sempre importante relembrar, né, é que se a gente for olhar, né, para trás na história da igreja, dos grandes santos, dos apóstolos, em toda as dificuldades surgiram sempre grandes santos. E a gente vê que sempre há uma manifestação nova da igreja como um todo, nos momentos de crise, de dificuldade da igreja, enfim, da história. Então, eu creio que nada mudou. É, Talvez mude a forma como a gente estava acostumado aí. Mas se nós mesmos pregamos, né, que a missão ela é sempre essa experiência nova e autêntica, eu creio que o Senhor também não nos deixaria só nesse tempo, que Ele colocaria em nosso coração novos meios, novas formas de evangelizar. Então, nesse tempo, ao longo, né, em todo o estado,
de fato, cada realidade tem sido diferente. Alguns têm encontrado as redes sociais como meio de evangelização, de missão. Outros têm buscado fazer de outras formas, né? Nós tivemos missões acontecendo é, em hospitais, na frente de hospitais rezando, na frente de hospitais cantando uma canção, muitos irmãos ligando para as pessoas, gastando tempo conversando, ouvindo, gastando tempo com as pessoas que precisavam. Então, talvez nós pensamos, né? A missão ela não está acontecendo como nós estávamos acostumados que ela acontecesse, mas ela continua acontecendo de maneiras diversas. Muitos têm adotado até mesmo a questão de usar cartazes, de mandar cartas para as casas, falando do amor de Deus, fazendo esse anúncio, né, do Senhor, de diversas formas. E a gente encontra essa dificuldade pensando na missão como um evento, né, um final de semana, onde a gente vai para um lugar, todos os missionários estão lá, né, juntos em oração, vamos de porta em porta, de casa em casa, mas nesse tempo tem se utilizado de todos os outros meios que também nos é possível, né? E é até interessante pensar nisso, porque logo no início, né, que começou tudo isso, a gente começou a pensar como que a missão vai continuar acontecendo, né? E nós começamos a recordar dos padroeiros da missão, né? São Francisco Xavier, ele rodou, né? Andou quilômetros e quilômetros pregando o evangelho, anunciando a Jesus. E a padroeira das missões é Santa Teresinha do Menino Jesus. E se nós formos pensar, ela é padroeira da missão sem nunca nem sequer ter saído do Carmelo. Então, a forma como ela conseguiu alcançar as almas foi por meio da oração. Então, Santa Teresinha, ela foi padroeira da missão sem nunca nem sequer ter saído do Carmelo. Então, a oração dela fazia com que o Senhor alcançasse as almas que necessitavam, mesmo sem ela saber as almas que seriam, mesmo sem ela saber aonde que a oração dela poderia chegar. Então, uma das formas também é a nossa vida de oração. De fato, compreender que talvez a nossa oração possa alcançar e salvar muitas vidas que talvez nós não reconheceremos os frutos, não saberemos, mas que o Senhor, né, pela bondade, pela misericórdia dele, vai alcançar. Então, quando a gente olha para tudo isso, né, muito mais do que talvez fazer, né, evento, uma coisa ou outra, com cronograma, com isso, com aquilo, é compreender que a minha vida é uma missão. Que talvez a minha oração hoje vai alcançar um enfermo do qual eu nem conheço, mas que precisava da mim, que talvez o Senhor vai inspirar que eu ligue para alguém que tenha muita necessidade de ouvir, ou simplesmente de nós escutar as pessoas que necessitam. Então a missão ela continua acontecendo, mas de uma maneira diferente da qual nós estávamos acostumados com que ela acontecesse. Uhum. Na realidade, assim, ô Lu, me corrige se eu estiver errada, tá? Mas o meu entendimento de missão é que a gente vive a missão toda, a gente pode viver a missão todo no dia a dia da nossa vida, né? Até quando a gente sai de casa para ir para o nosso trabalho, a forma como a gente se comporta perante as pessoas, o jeito que a gente trata as pessoas, como a gente conversa, pode levar também esse amor de Cristo para as pessoas, né? A pessoa olhar para ti no teu serviço, na tua escola, onde tu tá, e ela vê algo diferente em cada um de nós, né? Eu acho que também é um pouco disso, um pouco da gente se entregar e transmitir isso no nosso dia a dia para as pessoas. Seria isso também, Lu? Sim, com toda certeza. Até porque é aquilo que São Francisco de Assis falava, né? Que talvez a nossa vida é o único evangelho que as pessoas irão ler. Então, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu acolho o outro, a maneira como eu sou sensível aos sofrimentos dos outros, a maneira como. Hoje nós sabemos que nós vivemos num mundo que tem sido bem contrário àquilo que o Senhor nos conduz a viver, né? Aquilo que irá de fato nos direcionar ao céu. E quando as pessoas encontram talvez aquela luz no fim do túnel,
as pessoas elas são alcançadas também por essa luz. Então, é como eu falei, por vezes nós não sairemos, né, gritando, um, dois, três, Jesus te ama. Mas talvez o nosso olhar, a nossa gentileza, talvez o nosso sorriso, ou até mesmo escutar e estar com o nosso coração aberto para acolher o outro, também será a nossa maior forma de missão. É a nossa paciência diante os sofrimentos ou até mesmo os defeitos do outro. É, tudo isso, de alguma forma, alcança, não por nosso mérito, mas porque Deus se utiliza de nós. Nós somos esse pequeno instrumento que o Senhor vai se utilizando para mover talvez em lugares e em pessoas que nós nem sequer imaginamos. É por isso que quando eu falo, né, de Santa Teresinha da vida de oração, eu acho que a nossa vida de oração ela é fundamental para que a missão aconteça na nossa vida, para que cada vez mais a gente viva aquilo de não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Para com a nossa fala, para que com o nosso olhar, para que com a nossa vida nós possamos alcançar os outros, não para nós, mas para o Senhor e para que eles também possam desejar e buscar esse céu. E assim vai sendo a consequência, né? Eu me encontro com o Cristo, eu quero me encontrar com o outro, amar o Cristo no outro e assim consequentemente. Então, tu tá muito certa. A nossa vida, ela é uma missão. Uhum. Ô, Luana, e tem um dos eventos que a RCC tem que chama bastante atenção, é o Jesus no Litoral. Fala um pouquinho desse evento pra gente, como é que ele é, como é que ele funciona, para o pessoal já ir conhecendo também. Daqui a pouco, se Deus quiser, vai acabar essa pandemia, a gente vai voltar a ter as missões de porta em porta, que a gente sente falta, né? Então Muito fala um pouquinho do Jesus no Litoral, como é que funciona para o pessoal poder conhecer também. certo. Então, o Jesus no Litoral, né, ele é um evento de missão do estado, do nosso estado, onde no final do ano, né, ali depois do Natal, a gente fica uma semana em uma praia, né, em alguma diocese, onde a gente fica aquela uma semana ali em missão, né? O Jesus no Litoral, tanto que o último aconteceu na diocese de Criciúma, né? E o Jesus no Litoral é essa experiência que nós vivenciamos, né? Onde os missionários do estado inteiro estão ali reunidos num local específico para, de fato, ir para as praias, ir para as casas, ir para todos os lugares anunciar e realizar a missão ali, né? Então, o Jesus no Litoral, ele acontece dessa forma. A gente renuncia, né, talvez as nossas férias do final do ano, a nossa virada do ano, e a gente sai do nosso comodismo para ir de encontro com os outros. E é claro que cada ano é uma diocese diferente, né? E a gente busca alcançar todos aqueles que vão estar, né, naquela região. A gente vai para os lugares próximos também. E é claro que ali a gente também vive a missão em si, a gente vive grandes momentos de oração e também a vivência fraterna, né, que é algo muito marcante, né, do evento, que é onde a gente consegue experimentar daquilo que eu falei, né, que talvez a gente vai para praias distantes, a gente vai em casas, em tantos lugares, mas por vezes a missão que o Senhor quer alcançar é o mais profundo do coração do irmão que está lá conosco na missão, onde a gente percebe que essa vivência fraterna também ela nos possibilita isso, encontrar o Cristo no outro, na alegria de estarmos juntos. E a gente sabe que com os apóstolos também era assim, né? Eles se reuniam num lugar só, eles rezavam, viviam aquela grande experiência do batismo no Espírito Santo e eles iam em missão. Depois eles voltavam, se reuniam e eles viviam aquilo com grande intensidade e iam novamente. E eu diria que o JNL, o Jesus Litoral, ele é isso para nós também, onde a gente vive esse encontro comigo, esse encontro com o outro e esse encontro principalmente com o Cristo. Então, o Jesus no Litoral, ele é basicamente isso, né? Essa missão, essa extensão, né, da missão no estado de Santa Catarina, onde a gente se reúne ali, normalmente é sempre quase uns 200 missionários, e a gente vive essa experiência, né? Uma vida de oração, uma vivência fraterna e a missão em si, que a gente vai de encontro com os outros. Que show! Ai, que vontade! Ô, Lu, e tu tens algum testemunho teu das missões que tu já participou? Algum testemunho teu que tu gostaria de poder estar partilhando conosco? Certo, então,
Tem vários, né? Mas eu acho que um que me marcou muito, assim, né? Foi justamente no Jesus no Litoral, o que foi lá no Diocese de Joinville. Nós estávamos na praça, todos nós lá, e estavam lá com as crianças brincando, né? Era mais um momento que nós estávamos com as crianças cantando, tocando, fazendo serenata. E aí a nossa equipe ela estava quase se deslocando, né? Já para a igreja. E de repente a nossa equipe ele estava todo junto e tinha um morador de rua sentado no chão, com a cabeça baixa, assim. E naquele momento assim a gente sentiu que a gente precisava ir até ele. E então a gente foi com a nossa equipe até ele e nós percebemos aquilo que nós sentimos que nós precisaríamos fazer com ele, aquilo que Cristo faz conosco, né? Jesus ele não espera que nós vamos até ele porque nós não temos condições. Então ele vai até nós. Ele estava lá sentado no chão e a nossa equipe inteira, né, foi ali, se ajoelhou e ali é, no momento o Senhor inspirou no meu coração que eu precisava beijar o pé dele. E eu, é claro que a gente tem o nosso orgulho, as nossas vaidades. Eu falei, Senhor, eu não vou fazer isso, né? Tipo, como assim do nada eu vou chegar, né? Mas a gente sabe que quando a gente se coloca à disposição, o Senhor faz conosco aquilo que Ele quer. E num gesto, né, bem simples, eu beijei o pé dele. E toda a equipe se emocionou bastante junto ali. Pra mim, assim, eu falo por mim, no momento que eu beijei o pé dele, era como se eu estivesse beijando o pé do próprio Cristo, sabe? Era como se eu conseguisse sentir a chaga dele, sabe? E eu não entendi o porquê daquilo, tanto que ele não reagiu nada, ele ficou muito sério e nós não entendemos o porquê o Senhor moveu tudo aquilo, parecia para nada, né? Digamos assim. E a gente voltou para aquilo e a gente ficou inquieto com ele, mas passou, né? O Senhor moveu, a gente foi, fez, talvez a gente não iria ver qual o fruto daquilo. E na noite, na mesma noite, a gente tinha uma adoração na praça. Nós estávamos lá no momento de oração e de repente, né, alguém começou a puxar o meu braço e, né, Luana, ele tá aqui, ele tá aqui. Eu falei, quem que tá aqui, né? Aí o menino, que é o morador de rua ali, que a gente fez aquela movimentação toda, ele falou que ele tinha se sentido muito tocado e que ele não poderia deixar de dar uma resposta. Então ele viu que a gente estava ali, que está ali também. E ao longo de toda a missão, ele estava nos momentos. Tanto que no final, ele pediu para que ele queria uma ajuda para onde ele poderia ir. Nós tínhamos o Padre Vicente, o Padre Eliton lá de Betânia, e nós entramos em contato com eles, né, para acolher ele e tudo mais. E algo que marcou muito para nós, a gente fala, né, a gente vai evangelizar, mas nós que somos evangelizados. No momento da missa, no ofertório, ele pediu o que que era, porque ele não sabia. Então, a todo momento ele perguntava. Na adoração, ele perguntava o que que era aquele pedaço de pão. Nós falávamos que era o próprio Cristo. E ele sempre muito entregue aquilo. E no momento do ofertório, nós estávamos lá com a nossa equipe juntas na missa. E ele estava conosco. E aí ele falou, né, que ele não sabia o que era, porque as pessoas estavam entregando dinheiro e tudo mais. E aí nós falamos, né, que a nossa maior oferta é a nossa vida ao Senhor, mas que quando nós, né, tivéssemos condições, nós também ajudaríamos a igreja. E eu lembro que nós, missionários, ali estávamos sem nada, né? E ele tinha umas moedas no bolso, ele deu tudo que ele tinha. Ele falou assim: eu não tenho nada, mas esse pouco eu quero dar. E aí depois, né, para nós foi muito intenso, assim, porque foi ao longo dos dias, a gente sempre viveu uma experiência muito profunda com ele. E ali nós compreendemos aquilo de amar o Cristo crucificado nos crucificados daquele mundo, né? Desse mundo. Ali nós pudemos sentir que Jesus estava conosco. Era como se a cada ato dele, de entrega, quando ele conhecia a verdade daquilo, ele nos apresentava o próprio Cristo. E nós éramos tomados por um amor assim que chegava a ser constrangedor. Parecia que ele estava nos amando mais do que nós entregando um amor a ele. E ali nós percebemos que toda aquela movimentação que a gente fez no início e ele não demonstrou nada, a gente se questionou, poxa, né? Ele não fez nada. A gente tem essa mania de querer achar que a pessoa vai se emocionar logo de cara, uma coisa ou outra. Ele não expressou reação alguma.
mas nós fomos, fizemos aquilo que o Senhor pediu, e depois a gente viu os frutos disso, nós nem imaginávamos. E ali a gente percebeu que, ao dar o pouco que nós tínhamos, o Senhor nos deu muito. Então a gente foi tomado por esse amor de compreender que o Senhor se utiliza de nós, mas por vezes Ele é que nos alcança. E naquilo a gente percebeu, naquele ato de obediência, de fazer aquilo que Ele nos pediu, a gente pôde amar Ele naquele irmão, naquele homem que estava lá, naquele jovem que estava lá. E por vezes a gente acha que eles têm mais necessidades que nós, e nós é que precisávamos dele, porque nós compreendemos que o amor é simples, né? Que o Senhor ele se manifesta de forma simples e que nós precisamos estar atentos a isso. Então foi uma experiência muito profunda que nós vivemos e no final a gente falou, é como se o próprio Cristo estivesse conosco. Era como se, sabe a passagem dos discípulos de Emaús? Que a todo tempo eles estão com Jesus e eles não percebem. E quando ele partiu, eles falam que era o próprio Cristo que estava com ele. Nós vivemos essa experiência. É como se a todo tempo Jesus estivesse conosco e depois nós percebemos, a cada momento era ele nos mostrando que ali era ele presente na Eucaristia, que dando o pouco que nós temos, nós damos tudo a ele, sabe? Era como que o Senhor estivesse nos conduzindo, nos guiando na missão, naquele que ele mesmo nos conduziu. E isso nos leva também a refletir muito naquela frase de Santa Teresinha, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, ela se colocava de mãos vazias diante de Deus, né? Ela não tinha nada para oferecer. E nós também somos esse nada, né? Mas nesse nada que nós oferecemos, o Senhor, ele se torna tudo em nós. E acho que não há maior grandeza do que isso, né? Nós não oferecer o nosso nada para que o Senhor seja tudo em nós e em todas as nossas ações também. Uau, que testemunho lindo! Me emocionei aqui. Que máximo, que vivência. A gente, quando vai em missão, a gente conversa com pessoas e tem experiências assim que são únicas, e às vezes a gente acha que vai levar a palavra para a pessoa e sai de lá assim, ver que é o contrário, que é a pessoa que tinha alguma coisa para nos dar, né? Um presente. E isso é o maravilhoso da missão também, né? A gente vê que tem a humildade de que às vezes a gente também a gente está ganhando com isso também, não é a gente não tá ali só se doando, a gente não tá ali fazendo pelo outro. Muitas vezes quando a gente acha que está fazendo pelo outro, o outro é que faz pela gente. A gente tem muito a aprender a crescer com as coisas que a gente vive, com as pessoas que a gente encontra. Eu acho que isso é o legal da gente dar sempre valor, né? Para os mínimos detalhes, para os mínimos momentos, para um oi que a gente dá ou recebe na rua, para um sorriso. Acho que isso que engrandece também essa vivência na missão, né? Aprender a aproveitar esses momentos de simplicidade, por causa que nem tu falou ali. Foi simples, foi uma coisa que não tinha. Foi fácil de fazer, mas que trouxe um sentimento grandioso para aqueles dias que vocês viveram ali. Foi, nossa, testemunho lindo, eu me emocionei aqui. Mas eu costumo muito dizer que por vezes a gente espera algo, né, surreal, sobrenatural, e por vezes o extraordinário de Deus vai se revelar no ordinário, de um simples oi, de um simples abraço, de um simples olhar, de uma simples escuta. Então, eu costumo dizer que nesse tempo também de pandemia a gente tem visto muito isso. O extraordinário de Deus se revelando no ordinário, às vezes, do nosso dia a dia e no ordinário das coisas. Ai, que lindo. Ô, Lu, tens mais alguma coisa para falar para a gente ali referente à missão? Alguma coisa que a gente esqueceu de falar aqui? Olha, eu acho que mais do que falar é quase um apelo, né? Mas eu creio assim que nós temos vivido sim tempos difíceis, mas que nada mudou, sabe? O Senhor continua o mesmo, a bondade dele por nós continua a mesma, e o encontro que nós tivemos com ele um dia, independente de como foi, de quanto tempo foi,
ele nos impulsiona e nos leva sempre ao outro. E quando nós vivenciamos isso, a gente cultiva aquela primeira experiência do batismo no Espírito Santo que a gente viveu. E é isso que vai dando sentido para a nossa vida. Porque a vida ela se alcança e se amadurece quando a nossa vida é doada ao outro. Porque a nossa vida é um dom doado ao outro. E ela só vai ter sentido à medida que nós nos doar aos outros. Então, para todos aqui que estão assistindo, que nós possamos ser sensíveis e dar de beber a Deus daquele que ele tem sede. E a gente sabe que hoje o mundo tem sede de Deus. Então, que nós possamos saciar a sede de Deus levando muitas almas para Ele. Então, que em nosso coração possa permanecer sempre esse ardor missionário, de compreender que essa nossa experiência do batismo, quando nós vivenciamos a essência, né, da renovação carismática católica, que é o batismo no Espírito Santo, consequentemente a gente viverá a missão com muita intensidade. E é nisso que a gente vai, que a nossa vida vai ganhando sentido, quando a gente vai doando ela ao outro. Então, é algo também que eu queria ressaltar muito, é que a missão em si, ela é algo essencial para o grupo de oração. Nós falamos de JNL, disso e daquilo, mas isso tudo é a extensão da missão. Então, que o grupo de oração possa ser missionário na sua essência e que possa compreender, né, as estratégias, os meios e as formas. E eu, né, enquanto comissão de missão de Estado, tem a Fran também, né, aí da Diocese, nós nos colocamos à disposição para pensar junto, para rezar junto, de que forma a missão pode acontecer, para que os grupos de oração sejam resgatados através da missão. Porque o nosso serviço, né, nós somos servos, e um servo é aquele que está a serviço. E quando nós nos colocamos à disposição, nos doamos ao outro, nós ganhamos sentido no nosso serviço, no nosso movimento, no nosso grupo de oração, e que, de fato, o nosso grupo de oração, ele seja essa verdadeira experiência do cenáculo de Pentecostes para que cada um de nós possamos cada vez mais cultivar esse ardor missionário, que aquele mesmo ardor que, né, teve no coração de Paulo, de tantos apóstolos que anunciaram, que ele também esteja no nosso, para que nós possamos ir, seja nos lugares mais distantes, ou seja no mais profundo do coração, do teu irmão lá, do servo, da tua família, do teu coordenador, da diocese. Então, que nós possamos, de fato, guardar a identidade da renovação carismática católica e viver essa grande experiência do batismo no Espírito Santo nos nossos grupos de oração e principalmente na nossa vida. Amém. Deixa eu ver aqui se tem pergunta? Tem? Vou pegar aqui as perguntinhas para ver o que o pessoal questionou. Tá bom. A Jéssica perguntou: todos podem fazer missão? Então, tendo em vista que é próprio do nosso batismo, né, ser missionários, e que é próprio desse nosso encontro com o Cristo nos tornar também missionários, eu creio que sim, todos podem fazer a missão, mas fazer a missão acontecer na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente vai compreendendo que é inevitável nós termos essa experiência com o amor de Deus e não sermos missionários. Então, eu creio que não é possível eu, Luana, falar que quem pode ou não pode ser missionário, né? Porque isso é muito mais daquilo que a pessoa vive e que a pessoa busca, né? Nesse amadurecimento, nesse crescimento espiritual, do que uma regra, né? De que a pessoa tem que ser servo, tem que ter tal formação, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, todos nós somos missionários pela nossa essência, porque nós somos membros da igreja, a igreja é missionária na essência. Uma pergunta. Uma pessoa que não recebeu os sacramentos, que conheceu a igreja católica há pouco tempo, e ela também pode estar participando dessas missões, de uma missão, por exemplo, porta a porta, ela poderia estar participando? Eu creio que a partir do momento que a pessoa, né, vive essa experiência, né, como eu falei, né, a pessoa vai conhecer a missão, os projetos de missão, a partir do momento que ela está participando de um grupo de oração, né?
Então, se porventura ela não tiver os sacramentos, que o grupo de oração em si possa identificar isso e auxiliar, né, para conduzi-la em direção aos sacramentos, né? Eu creio que não seria nenhuma regra de poder ou não poder fazer a missão, mas talvez a missão do próprio grupo de oração de levar essa pessoa à busca dos sacramentos que nós sabemos que é tão necessário para nós cristãos, né? Então, eu Uhum. creio que não há uma regra, né? No sentido de que se a pessoa não tem o sacramento, ela não pode fazer a missão. Mas que talvez seja a missão do próprio grupo de oração, dos servos, a conduzir a pessoa à busca pelos sacramentos. Porque essa experiência que a pessoa terá com o Espírito Santo, com o amor de Deus, não vai retirar dela esse desejo de anunciar. E vai ser consequência mesmo buscar o querer saber dos sacramentos, querer seguir uma vida reta, né? Uma vida de acordo com a vontade do Senhor dentro da Igreja Católica. Não Ai, que sei se lindo. fui clara com a resposta. Ficou bem claro. E hoje a RCC tem casa de missão? Casa de missão, É. então, a nível nacional, eu sei que tem a missão no Marajó, por exemplo, né? Que é uma missão organizada onde o pessoal vai. Mas eu confesso também que eu não sei dizer se tem algo específico, mas até onde eu tenho conhecimento, uma casa de missão em si, do movimento voltado só para a missão, eu creio que não tenha. Nós sabemos que hoje há casas de missão ou que buscam realizar projetos, né, de missões com irmãs, com religiosas, com sacerdotes, comunidades. Nós sabemos que tem um povo que por vezes tem essa casa de missão nesse sentido, mas algo da renovação carismática católica, eu não tenho conhecimento se tem. Uhum. Eu não Tá. entendi também ao certo casa de missão, o que seria no caso, né? Uhum. Tá. E a Paty perguntou: vai ter Jesus no litoral esse ano? A pergunta que vale 1 milhão, né? Então, nós ainda não sabemos. A nível de Estado, nós não sabemos, até porque nós caminhamos em obediência com os bispos, nós caminhamos em obediência com o Conselho Estadual, com o nosso coordenador Alex. Então, nós ainda não temos certeza se terá ou se não terá. Então, ainda está na dúvida se o JNL vai acontecer ou não nesse ano. Uhum. Então, as perguntas que o pessoal tinha era isso. Foram essas perguntas que apareceram. Tens mais alguma coisa para adicionar, Lu? Era isso Olha, mesmo? eu acredito que seja isso mesmo, e creio que é necessário lembrar também, né, que a comissão de missão está à disposição, né, como eu falei, tanto eu quanto o Estado, como a Fran também aí da Diocese, para talvez poder esclarecer e auxiliar, né, todas as dúvidas, assessorar e auxiliar em toda e qualquer expressão missionária, e compreender que isso que eu falei, né? A base do nosso grupo de oração, ele precisa ser missionário. Então, que nós possamos cada vez mais buscar ter essa experiência que nos conduz a ir de encontro com o outro, né? E que nós possamos compreender que na nossa necessidade, na nossa realidade ali, haverá uma necessidade específica que o Senhor mesmo nos conduzirá e nos levará. Então, que nós possamos estar atentos, né? Aonde que o Senhor quer nos levar e qual é a nossa missão enquanto grupo de oração, enquanto movimento, e não esquecer que a nossa vida também é uma missão, né? Que a nossa vida é esse dom doado ao outro. Ai, então obrigada, Luana. Foi lindo. A gente amou, tá? Tá participando contigo hoje. Tudo que tu falou, assim, edificou bastante. Foi maravilhoso esse momento que a gente teve aqui conversando sobre missão. Também tenha as portas do nosso grupo aberto, se precisar de alguma coisa, o nosso grupo ali gosta de missão, gosta bastante, tá? Então, Bom se tu saber. precisares de alguma coisa aqui em Criciúma, pode contar conosco, Pode deixar. tá Eu é que bom? agradeço, né, por poder participar aqui com vocês hoje. Bendito seja Deus pelo grupo de oração de vocês e também por essa iniciativa, né, de falar da missão,
para também poder compreender um pouquinho mais, né, do que é a comissão de missão, porque por vezes ela também não é tão bem entendida, né, no movimento como o que ela realmente é, né, e qual a forma que ela pode atuar, que ela pode auxiliar. Então, me coloco à disposição mais uma vez. E bom saber que o grupo de oração de vocês é missionário, que vocês possam cada vez mais, né, difundir, e propagar, né, o amor de Cristo pelo mundo, e que vocês possam cada vez mais realmente amar o crucificado nos crucificados desse mundo, alcançando e levando muitas almas para Deus através do grupo de oração de vocês. Amém. Muito obrigada mesmo de coração pelas tuas palavras. E queria lembrar, assim, quem está assistindo a gente, depois desse vídeo vai para o nosso YouTube, só procurar lá Gosto de Deus é 10, vai ficar salvo aqui também no Instagram. Então, compartilhe com outras pessoas, para que possa chegar todo esse momento, toda essa formação, todo esse conteúdo para muitas e muitas mais pessoas, que foi uma noite assim maravilhosa, acho que vai ajudar bastante gente aí no crescimento. Pode fazer o encerramento, Lu? Sim, posso sim. Vocês fazem uma oração? Como que vocês conduzem o encerramento? Uma oraçãozinha. Pode ficar à vontade, Dei. Então tá bom. Que nós possamos, então, louvar e bendizer a Deus por esse momento, bendizer ao Senhor pelo dom da nossa vida. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por tudo aquilo que tu moveu ao nosso coração, por tudo aquilo que tu conduziu nessa noite. Bendito seja, Senhor, porque tu nos ama, porque tu nos alcança com o teu amor, porque até mesmo para te amar, tu nos dá o dom para te amar. Louvado seja o Senhor pelo movimento, pela igreja. Bendito seja, Senhor, por esse grupo de oração. Nós queremos te louvar e te bendizer e nos colocar à disposição. Que de fato nós possamos ir aonde tu quiser, que nós possamos alcançar todos aqueles que tu quiser. Nós te louvamos porque mesmo sem precisar, tu quis se utilizar de cada um de nós para salvar almas. Nós te louvamos, te bendizemos, rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração a ti. Bendito seja, Senhor, que o nosso louvor possa chegar até o teu coração. Sim, Senhor, nós queremos também nos entregar, dispor a nossa vida, que nós possamos gastar a nossa vida para ti, gastar a nossa vida para o outro, que nós possamos te amar e que nós possamos também te amar no outro, no irmão, que nós possamos nos doar, nos entregar cada vez mais. Que tu possa, Senhor, pelo batismo no Espírito Santo, fazer com que arda cada vez mais esse ardor missionário, essa audácia apostólica em nossos corações, para que nós possamos nos entregar, para que nós possamos ser sensíveis e dóceis à tua voz, para que tu nos leve aonde tu quiser, para que nós possamos ir o mais longe que tu queres, Senhor, para que nós possamos cumprir a tua vontade e assim viver o céu já aqui, para que nós possamos viver esse paraíso aqui na terra, cumprindo a tua vontade. Bendito seja, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigada. Deus te abençoe grandemente nessa tua missão como coordenadora da comissão. Que tu tenha muita luz em todo o teu caminho e que Deus continue abençoando grandemente a tua vida. Amém? Amém. Assim nós encerramos esse grupo de perseverança, pedindo que a Nossa Senhora possa interceder por todos nós e derramar suas copiosas bênçãos sobre cada um. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Abraço para todo mundo. Obrigada! Tchau! Tchau. Deus abençoe. Olá! Tudo bem? Faz um favor pra gente, inscreva-se no nosso canal. Clique no botão vermelho, se inscreva no nosso canal, e clique no sininho, para receber nossas atualizações. Deixe um recado, e curta nosso vídeo. Compartilhe com os amigos, para chegarmos a mais pessoas. Obrigado, povo de Deus, por nos ajudar a evangelizar.